Nós temos trabalhado com o tema a resposta. E conversamos, e vale a pena você conferir, na parte número 1, quando nós falamos sobre uma igreja, é uma resposta, mas ela não é uma resposta de qualquer jeito, ela é uma resposta porque ela tem uma visão de Deus. Ela tem uma visão de Deus. A gente acredita que, lógico, nós não estamos falando que só é a CC Videira, mas acreditamos que toda igreja que tem uma visão de Deus é uma resposta para a sociedade. E como é que é essa resposta? De uma forma prática. A gente acredita, como igreja, a gente carrega a palavra de Deus como fundamento. Como igreja, a gente é uma resposta porque a gente carrega Jesus. Jesus é o centro e a gente acredita que Jesus, ele realmente, quando entra numa pessoa, ele transforma. Então, como resposta, nós somos resposta que encoraja e que faz com que crianças sejam melhores, pais sejam melhores, solteiros, idosos, casados, separados, viúvos, gente possa ter a sua vida transformada por causa de Jesus. A gente acredita que a igreja é uma resposta. Mas também na parte 2 dessa série, a resposta, nós falamos sobre você precisa ser uma resposta. Você necessita ser uma resposta. Com uma visão de Deus, se a gente abrir os nossos olhos, a gente vai perceber uma coisa. Presta atenção, Brasília, Recife, presta atenção, Maracanaú, Santos Dumont, todos os campos. Você precisa ser uma resposta. Atenção, Videira Sul, você precisa ser uma resposta. Se a gente abrir os nossos olhos, uma coisa maravilhosa, a gente vai, que traz alegria, traz brilho nos nossos olhos, é quando alguém chega para mim, para você, diz assim, você é uma resposta de Deus para a minha vida. Poxa vida, graças a Deus, porque você orou por mim, graças a Deus, porque você me fez enxergar o reino de Deus. Hoje eu consigo ler a Bíblia porque você faz uma resposta de Deus para a minha vida. Você não tem noção, mas hoje eu sou um profissional melhor. Você é uma resposta de Deus para a minha vida. Nós não somos ingênuos. Com uma visão, uma igreja que tem visão, pessoas que têm visão, a gente acredita que, e aqui a gente vai perceber do Gênesis ao Apocalipse, que sempre uma visão é testada. Como igreja a gente teve muitos testes internos, desafios internos de equipe de gente, desafios externos, desafios espirituais. Mas é impressionante, cada desafio nos fez uma igreja mais forte, nos fez uma igreja mais dependente de Deus, nos fez uma igreja mais humana. E hoje eu tenho um convite para você, um convite para você ser uma resposta deixando um legado. Ser uma resposta deixando um legado. Salmo 78, verso 4, eu vou começar a explicar o que é um legado. Salmo 78, verso 4 diz assim, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Quando a gente olha para esse texto aqui, ele está dizendo o seguinte, que legado não é sobre nós. Legado não é aquilo que Deus nos dá e fica em nós. O legado é justamente aquilo que Deus dá e a gente recebe, mas não fica para a gente. O texto fala aqui que a gente precisa passar para as outras pessoas, a gente precisa fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. Quando você olha para o texto, você pode chegar e dizer o seguinte, cara, mas o texto está falando para a próxima geração, para as outras gerações. Me permita usar o mesmo termo, você não tem ideia, mas por trás de uma pessoa existem gerações. Por trás de uma pessoa você não tem noção. Quando você ajuda uma pessoa, quando você fala de Jesus, quando você compartilha, quando você deixa um legado, ou seja, quando há algo que tem no coração, você compartilha com os outros, você não tem noção quantas gerações você está alcançando. Ok? Eu acredito que legado traz uma noção do que o impacto de uma pessoa na terra. Quando alguém morre, eu acredito que a pior morte, e se existe pior morte, mas calma,
A pior morte não é a que vai para debaixo de uma terra. A pior morte é quando a gente morre e vai para baixo da terra e é esquecido. A pior morte não é aquela que coloca a pessoa no caixão e vai para o túmulo ou para uma cova. A pior morte é ser colocado em uma cova e ninguém perceber a ausência dessa pessoa. Legado, embora um dia todos nós, Jesus não voltar, todos nós iremos ser colocados em um túmulo, mas legado é, você nunca vai ser esquecido, porque você marcou a vida das pessoas. Mas o que é legado? Por quê? Porque participar dele, como construir, como fazer parte dele. Primeiro, eu acredito que legado, que é legado do ponto de vista de Deus, legado é uma construção permanente. Todos os campos, Videira Sul, você que está comigo online, todo mundo junto, diga assim: um legado é uma construção permanente. Vamos lá, gente, 1, 2, 3. Um legado é uma construção permanente. Mais uma vez, um legado é o que, gente? Uma construção permanente. O autor de Gênesis registra as palavras de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 11, verso 4. Olha esse texto, gente, interessante. Diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Eu acho muito interessante esse texto. E deixa eu dizer uma coisa, gente. Na minha cabeça, eu imagino, tá certo? Pode não ter sido desse jeito. Deus, aqui, o contexto desse texto, pode ser que você não leia a Bíblia, não conhece muito, mas o contexto desse texto é a construção da Torre de Babel. Estão comigo, gente? É a construção da Torre de Babel. E aqui eu não quero falar sobre a Torre de Babel, mas eu quero chamar a atenção, nós estamos falando de construções permanentes. Diga comigo, gente, construções permanentes. Ou seja, construções de longo prazo. Construções que vale a pena a gente investir. E o texto fala que Deus desce para prestar atenção o que é que as pessoas estavam fazendo. Deus se importa com o que você faz. Deus se importa com a sua construção. Deus se importa sim com a sua segunda-feira. Deus se importa com o que você faz na sua empresa. Deus se importa sim com a sua vida. Deus quer saber quais são as suas construções. Quais são as suas construções? Legado é a gente responder com a vida. Escute isso aqui. Legado é a gente responder com a vida e saber que um dia nós iremos prestar contas diante de Deus. O autor do livro de Eclesiastes, eu acredito que seja Salomão. Salomão escreve uma coisa interessante no capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 12, 14. Salomão afirma: pois Deus trará a julgamento tudo o que for feito. Tudo o que foi feito. Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Em outra tradução, Deus trará a julgamento toda a nossa construção, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Um dia nós vamos responder diante de Deus com a nossa vida, não é com o nosso discurso. Não vai ser papo, vai ser com a nossa vida. Nós vamos precisar responder diante de Deus. Pode não ser essas perguntas que Ele vai fazer, mas eu acredito que vai ser nessa abrangência dessas perguntas. Quais? Nós vamos ter que responder com a nossa vida a primeira pergunta. Deus vai perguntar para a gente: o que você fez com a vida que eu te dei? Vocês escutaram? Ele vai perguntar para mim e para você: a vida eu te dei, a vida pertence a mim.
eu te dei vida. O que você fez com a vida que eu te dei? Não é discurso, não. A nossa vida vai responder essa pergunta. A segunda-feira, a terça-feira, o que é que eu me envolvo no meu dia a dia, meus projetos. Eu vou responder a Deus o que é que eu fiz com a vida dele aqui na terra. Mas a outra pergunta a gente vai precisar responder. Ele vai perguntar, o que você fez? Qual foi a tua resposta diante do meu filho que eu dei para você? Você fez de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador, e Jesus sendo o teu Senhor e Salvador, mudou a tua perspectiva de vida? Eu acredito que também a gente vai ter que responder com a nossa vida a seguinte pergunta que ele vai fazer. O que você fez com os dons, talentos, inteligência, capacidade, força, vigor, vida? O que é que você fez com os recursos que eu te dei? E eu e você, a gente vai precisar responder com a nossa vida. E eu acredito que tem mais uma pergunta. Ele vai perguntar o seguinte: o que você fez com o tempo que eu te dei? Com o tempo. A melhor resposta com a nossa vida é diante desse dia que nós iremos prestar contas com a vida que Ele me deu, com os recursos que são dele, com o tempo que é dele, com os dons, talento e inteligência que são dele. E Ele me deu, que Ele emprestou para a gente, que Ele confiou a gente. A melhor resposta com a nossa vida, a gente vai, eu espero, eu oro, para que você, lá nessa prestação de conta, Ele olhe para a minha vida e para a sua vida, e você diz assim: eu usei o tempo, a vida, os recursos, o talento, eu aproveitei a vida, eu desfrutei da vida, isso não é errado, mas eu investi na eternidade das pessoas. Eu ajudei a construir coisas eternas. Eu tive uma vida cujo envolvimento foi sobre construções permanentes, construções que valeram a pena, construções que marcaram a vida das pessoas, construções onde eu fui um instrumento de bênção para as pessoas experimentarem a vida eterna. Vida eterna. Gente, vida eterna é um estilo de vida. Vida eterna não é um ponto depois da morte. Quando nós carregamos o estilo, ou seja, quando nós carregamos a vida eterna, por que Deus desce sobre ali o projeto Torre de Babel? Porque o projeto Torre de Babel era sobre eles, era sobre a glória deles, é sobre o estômago dele, sobre a visão dele. E, gente, a nossa vida não é sobre nós. O nosso meio de vida tem uma importância, tem a sua importância, mas a nossa missão de vida tem muito mais. Vocês devem saber a minha história, alguns já sabem. Mas em 85 eu terminei contábeis, depois eu me formei em Direito, depois eu fiz uma outra, eu tenho uma pós em Economia de Empresa, comecei a estudar também, amo estudar. Não terminei ainda, por conta de agenda e de viagens, psicologia. Eu estou fazendo agora, estudando para ser bacharel em teologia, nunca tinha terminado teologia. Eu amo estudar. E eu acredito que eu fui um colaborador e um executivo acima da média. Deus me deu a oportunidade de trabalhar em grandes empresas. E eu amei trabalhar nessas empresas, contribuir nessas empresas. Trabalhei por um bom período em empresas como gerente administrativo financeiro, depois fui controle em uma empresa do Grupo Vicunha, depois fui para a Marquise, sei controladoria ali do Grupo Marquise, depois fui para o Hotel César Park. E assim, eu amo o meio corporativo. Mas diante dessas empresas que Deus me deu como meio de vida, eu nunca deixei de viver a minha missão de vida. Eu escrevi minha missão de vida há mais ou menos 30 anos atrás, eu tenho 57. Foi mais ou menos 30, 35 anos atrás.
Eu escrevi minha missão de vida, até hoje eu tenho escrita minha missão de vida. Minha missão de vida, e eu falei no vídeo, minha missão de vida é fazer com que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Experiência com Deus. Através de Jesus Cristo, o Filho dele. Pelo conhecimento da palavra. Pela uma experiência não intelectual, mas por uma experiência do Espírito Santo, uma experiência que leva ao novo nascimento. Conhecer Deus através de Jesus, pela palavra, através de um relacionamento, por uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Missão de vida. E aonde eu passei, além do meu meio de vida, eu fui muito direto com a minha missão de vida. E eu pude contribuir na vida de muitas pessoas. Eu pude, hoje, a gente pode chegar nessa idade e dizer assim, quantas pessoas eu pude contribuir. Eu me lembro de uma pessoa que, ali no Grupo em Pesca, uma das empresas que eu trabalhei como gerente administrativo financeiro, uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, de Jesus, estava um pouco decepcionado com a igreja, passando um problema no casamento dele, e ele trabalhava, era encarregado de um departamento onde eu gerenciava. Eu me lembro que aconteceu um fato, e por causa desse fato, ele pôde abrir o seu coração e a gente pôde chegar. E ele levou um dia meu carro e nesse trajeto ele bateu o carro e fez um estrago muito grande no meu carro, mas o pior é que fez um estrago mais ainda no outro carro. E ele liga para mim naquele desespero que tinha sido um acidente, e ele olha para mim, liga para mim, e aí ele esperava que eu ia ficar chateado. Ele disse que mudou, eu nem sabia. Mas depois ele conversando comigo, ele disse assim, pastor, o que mudou a minha vida foi quando o senhor perguntou, não pelo carro, o senhor perguntou como você está. E eu querendo falar do carro, eu disse assim, mas eu quero saber como você está. E ele querendo falar sobre o acidente, eu disse assim, mas eu quero saber como é que você está. O importante é você, depois a gente fala sobre o carro. Por causa de enxergar a gente como gente, enxergar pessoas como pessoas. Ele começa a abrir o coração dele, e eu pude começar a investir na vida dele. Hoje ele é pastor de uma igreja para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eternidade das pessoas. Eu me lembro que ali no Gran Marquise, antigamente o Hotel Cesar Park, nós éramos mais um bom número de colaboradores e eu vi muitas pessoas, com dúvida da Bíblia, muitas pessoas afastadas de Jesus, pessoas às vezes decepcionadas com o Evangelho. E eu me lembro que eu peguei com 2, 3 pessoas e disse assim, por que depois do almoço a gente tira 30 minutos, e a gente vai para uma sala e começa a buscar Deus. E ali começou com 2, 3 pessoas. Eu me lembro que as pessoas, assim, a presença de Deus, às vezes tinha dentro dessa sala, era tão grande, começou a vir gente. E as pessoas diziam o seguinte, vamos almoçar logo para a gente se reunir. E, gente, quantas vidas foram alcançadas ali? Quantas vidas foram alcançadas ali? E situações da empresa, os gerentes mandavam ali, ei, orem. Quantas pessoas foram alcançadas ali? Deixa eu te dizer uma coisa, a maior alegria, o brilho dos olhos, a maior alegria do seu coração é quando você deixar um legado, mas um legado em que mexe com a eternidade das pessoas. Você fazer com que as pessoas conheçam Jesus, você fazer com que as pessoas sejam livres do inferno, você fazer com que as pessoas possam experimentar a palavra de Deus, você fazer com que as pessoas possam perceber que a vida faz sentido, você começar a investir na vida espiritual. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Ei, já pensou se a gente se junta aqui? Já pensou se hoje você é uma resposta para deixar um legado? Porque os seus olhos, você vai abrir os seus olhos, você vai se colocar onde você estiver. Não é para ser um cristão inconveniente, não é sobre um cristão indiscreto,
Não, gente, mas ser uma pessoa que se interessa na transformação do caráter, que se interessa na eternidade das pessoas, que sabe que tem coisas que uma terapia tem o seu sentido, que tem coisas que o medicamento tem o seu sentido, tem coisas que uma conversa com um amigo tem sentido, mas tem coisa que é só Deus que transforma, é só Deus que quebra esse vício, é só Deus que muda essa vida, é só Deus que tira, é só Deus que tira o pecado, é sobre a eternidade das pessoas. Construção permanente. Mas eu acredito que construções permanentes é deixar um legado é investir em pessoas. Deixar o legado é investir em pessoas. Livro de Romanos, capítulo 13, versos 9 e 10. Romanos 13, 9 e 10 diz assim: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Quando a gente olha na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, homens e mulheres que deixaram um legado, foram homens e mulheres, pessoas que investiram na vida de pessoas, na vida de gente. Construir um colégio é fantástico, vai ser fantástico se for sobre gente, sobre pessoas. Essa igreja só é igreja porque tem gente, porque tem pessoas. Mas também na história a gente vai perceber que pessoas deixaram um legado porque se envolveram com gente, investiram em gente. Martin Luther King Jr., ele foi uma pessoa que não foi conhecida pelaquilo que ele fez, mas para as pessoas às quais ele serviu. Quando ele combate sobre o racismo, não é o racismo que ele combateu, foram as pessoas. Foi sobre gente. Sobre gente. Nelson Mandela, quando a gente olha a história de Nelson Mandela, por que Nelson Mandela entra na história? Porque o apartheid, ali na África do Sul, algo que dividia as pessoas, e ele entra e faz com que pessoas possam ser respeitadas. Alexander Fleming, Joana, médico, biólogo, ficou famoso não porque ele descobriu a penicilina, mas porque, por causa da penicilina, muitas vidas foram salvas. Não foi um produto, foi as pessoas que foram salvas através do tempo dele, do talento de Deus na vida dele, salvou vidas. Gente, a história de Madre Teresa de Calcutá, acho interessante quando ele ganha o prêmio Nobel, o Nobel da Paz. Chegam para ela e dizem assim: o que é que a senhora vai fazer depois desse prêmio? Ela diz assim: ora, eu vou fazer o que eu faço, cuidar de gente. William Wilberforce foi um cristão que entrou no parlamento britânico, e a vida dele toda, a história de William Wilberforce é fantástica. A vida dele toda ele lutou contra o tráfico de escravos na Inglaterra. E no final da vida dele, terminando a vida dele, 1807, ele consegue aprovar no parlamento inglês uma lei que acabava com o tráfico de escravos ali na Inglaterra. E ali, a partir daí, outros países começaram a fazer o mesmo. É sobre gente, é sobre pessoas. A Bíblia diz que o texto fala, portanto, Paulo afirma, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando a gente fala sobre Neemias, a história de Neemias, a propósito, a gente passou esse mês estudando sobre Neemias nos nossos devocionais, a gente comenta aqui na nossa
na nossa série, a gente falou muito no Neemias. Se o livro de Neemias fosse só sobre construção de muro, a propósito, você que não sabe sobre Neemias, Neemias foi um cara que se levantou muitos anos, depois de muitos anos, que o povo de Israel estava debaixo da Babilônia, ali do exílio da Babilônia, ele se levanta, vai reconstruir os muros de Jerusalém. Mas se a história, o livro de Neemias foi sobre construção de muro, o livro acabava com 2, 3 capítulos, mas o livro tem muito mais história, porque o muro foi um ponto de conexão. Ele não construiu muros, ele edificou pessoas. Ele construiu dignidade, ele estabeleceu respeito, ele estabeleceu igualdade, ele estabeleceu justiça social, ele ajudou as pessoas a terem um encontro com Deus, ele restabeleceu família. Gente, foi sobre pessoas. Eu quero te convidar a deixar um legado, investir na vida de pessoas, mas investir na eternidade das pessoas. Servir pessoas. No meu livro, Amar e Servir, eu cito, eu faço a seguinte afirmativa: viver só faz sentido quando viver para outros faz sentido viver. Viver só faz sentido quando viver para outros faz sentido viver. Eu quero convidar você a fazer diferença. Eu quero convidar você a ser uma resposta. Eu quero convidar você a literalmente deixar um legado. Um legado que tem a ver com pessoas, um legado que tem a ver com a eternidade das pessoas. Você ser um instrumento na vida de pessoas, na vida da eternidade das pessoas. E quando eu olho a cruz, quando eu olho a figura da cruz, tem 2 elementos a cruz. Tem um elemento vertical, eu percebo claramente, é uma mensagem. O elemento vertical e aponta para 2 opostos. Eu acredito que esse vertical é Deus e o homem. E Jesus é essa ligação entre Deus e o homem. O elemento vertical é Deus se unindo ao homem através de Jesus Cristo. Mas existe um elemento horizontal, onde pessoas começam a se relacionar com pessoas. Através de Jesus e de Deus, a gente começa a suportar pessoas. O horizontal nos ajuda a sermos humanos. O horizontal, a gente consegue ter relacionamento. Vidas são restauradas. O horizontal, Salomão diz, assim como o ferro afia o ferro, o ser humano afia outro ser humano. Mas é interessante que nessa interseção entre o vertical e o horizontal, encontra-se um ponto, um lugar, encontra-se um projeto. E esse lugar de interseção entre o vertical e o horizontal se chama igreja. Igreja é esse lugar onde nós temos a oportunidade de investir na vida de pessoas. Igreja é esse lugar que tem a ver com a eternidade das pessoas. Ei, gente, aqui não é sobre você sair melhor em matemática. Aqui não é sobre você sair melhor em português. Aqui não é, você não vai sair melhor em história. Não, aqui é sobre Deus, é sobre relacionamento com Deus, é sobre eternidade, é sobre você conhecer Jesus, é você amar a palavra. Aqui é sobre algo espiritual, aqui é sobre o Espírito Santo tocando, o Espírito Santo transformando. Aqui acontece, igreja é esse lugar onde pessoas, eternidade, eternidade nas pessoas, pessoas experimentando eternidade, vida de Deus. Eu quero convidar você a ver esse lugar chamado igreja, a participar desse lugar chamado igreja, a amar esse lugar chamado igreja, a investir nesse lugar chamado igreja. E no dia da visão, eu quero que você enxergue o que eu vejo. Eu convido você a enxergar o que eu enxergo.
eu convido você a enxergar o que eu enxergo a igreja para os próximos anos. Eu convido você, juntos, a gente ser uma resposta para um legado sobre pessoas, a eternidade das pessoas aqui nesse lugar chamado igreja. Eu quero fazer um convite diferente para você, nós deixarmos um legado na terra. Livro de Abacuque, capítulo 2, verso 2, diz assim: escreve a visão, comunica a visão, sem cessar, até que ela seja lembrada e venha a existir. Escreve, fala, lembra, para que ela exista. Se nada acontecer, desde que colocamos a visão dessa igreja em prática, essa porção das Escrituras, e hoje eu venho aqui comunicar um marco na nossa história. Inicia-se uma estação de relevância e de expansão como nunca visto até agora na nossa igreja CC Videira. Eu vejo uma igreja que estará presente em parte do Nordeste e nas maiores cidades, em parte do Norte e nas maiores cidades do Nordeste do Brasil. Lugares em que levaremos a cultura do reino de Deus que temos experimentado. Vemos que ela existe, essa cultura, e através dela milhares de pessoas já experimentaram o evangelho de Jesus. E agora elas mesmas confirmam que desde então suas vidas nunca mais foram as mesmas. Eu vejo ondas do Espírito Santo. Eu vejo um mover divino. Eu escuto o Espírito Santo dizendo: eu derramarei do meu Espírito. Por isso eu tenho certeza, e eu vejo ondas e mais ondas sobre famílias, sobre as próximas gerações de crianças e jovens e adolescentes. Eu vejo ondas sobre as finanças, ondas de Deus sobre os governos, colégios e universidades, e empresas serão impactadas pelo poder do Espírito. Eu vejo ondas do Espírito nas artes, na música e nos esportes. Eu vejo ondas do Espírito de prosperidade para uma generosidade nunca experimentada. Eu vejo ondas do Espírito trazendo salvação e transformação da sociedade, vidas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nunca imaginamos que poderia existir. Eu vejo o Instituto Vida Videira, não apenas nessa cidade, mas nesse estado e em todos os estados, e fazendo com que pessoas sejam alcançadas. Um instituto onde vai exercer a sua generosidade e atender as pessoas que precisam. Eu vejo a igreja crescendo e se expandindo em Belém. São Luís nunca mais será a mesma. Já chegamos em Maracanaú, mas eu escuto o clamor de Sobral, Zona Norte de Natal, Mossoró, João Pessoa, Caruaru. Eu vejo Recife, Grande Recife. Eu escuto a voz de Maceió, de Aracaju, Salvador, Brasília. O Planalto é nosso. Eu vejo uma igreja que assume sua responsabilidade e sabe a seriedade do que é ser relevante. A partir de hoje, não falaremos em alguns milhares, e sim milhares de milhares. Não apenas em alguns estados, mas em uma nação. Não apenas em lugares físicos, mas também uma igreja além das fronteiras. Porque a igreja online tornará a CC Videira presente em todos os continentes e em lugares como os presídios, um marco na nossa nação. Eu vejo essa visão penetrar em cada membro, em cada líder, em cada colaborador, em cada pastor. Eu vejo essa visão entrar na sua vida. Eu vejo essa visão fazer da CC Videira um exército de voluntários, uma igreja que fará Jesus Cristo o único, o cabeça, o Senhor. Hoje tenho a certeza de que foi para esse momento que nós nascemos, e é para ver tudo isso que nós existimos. Sabe que nos resta uma coisa, para que os anos que virão
sejam os melhores da nossa vida. Sim, só nos resta uma coisa para fazer: colocar o coração nessa casa. Hoje eu venho pedir você uma coisa. Hoje venho pedir para você uma coisa. Hoje eu venho pedir para você uma coisa. Hoje eu venho pedir para você uma coisa. Uma coisa. Hoje eu venho pedir para você uma coisa: o seu coração. Sim, o seu coração rendido a Jesus por completo. O seu coração transbordando em generosidade. O seu coração amando a Deus e servindo pessoas. O seu coração nessa visão. Os anos que virão estão apenas no calendário, mas hoje nós os trazemos à existência, e o futuro passa a ser real, porque nele eu vejo uma igreja, e essa igreja é a CC Videira. Você pode ficar de pé, cada campus, Brasília, Maracanaú, Santos Dumont, sendo você pode exaltar o nome de Jesus. Será que você pode abrir a sua boca e dizer: Espírito Santo me usa, Espírito Santo me usa? Centro, Santos Dumont, Maracanaú, Natal, Recife, Brasília, Videira Sul. Abra sua boca e diz: Espírito Santo me usa, Espírito Santo. Me usa, Espírito Santo. Me usa, Espírito Santo.